Partiu assistir a 5ª temporada de Steven Universo? Na ametista, na pérola. Steven Universo. Com Steven capturado, Aquamarine vai levá-lo até Homeworld e entregá-los a diamantes. Só que Lars ainda ficou na nave, o que pouco importa para Aquamarine. As Topázio se fundem e deixam os dois presos. E Steven tenta arrumar uma maneira de fugir, mas Lars ignora ele completamente e fala que ele mesmo é um fracassado, que só sabe fugir assim como fez na festa em vez de entrar e jogou o bolo fora e voltou para casa, mas foi sequestrado no caminho. E fala que está com medo e ele não é corajoso como Steven. E Steven fala para ele que também tá com medo, pois ele vai responder por algo que nunca fez para as líderes de Homeworld e nem conseguiu salvar o seu amigo como planejou. Mas mesmo na situação difícil, o importante é que eles estão juntos. Os dois ao menos têm um ao outro. Topázio se emociona com a conversa por saber como é importante ter alguém do seu lado e tenta ajudá-los. Mas Aquamarine chega e tenta impedi-los de fugir. Mas Topázio agarra Aquamarine e ela pergunta o que fará quando chegar em Homeworld. As diamantes poderiam considerá-la uma traidora e despedaçá-la. Topázio solta ela e Aquamarine vai fingir que isso nunca aconteceu. E elas chegam em Homeworld separando Steven do Lars. Uma Diana é designada para ser a advogada de Rose Quartz e a outra para ser a acusadora de seus crimes em frente às diamantes e do Lars, mostrando que Rose Quartz se rebelou contra sua própria raça para salvar a espécie humana e como testemunha que Steven e Rose trouxeram a Ruby Olho, que foi resgatada e Steven mesmo confessou para ela que era Rose Quartz. A Diamante Amarelo quer logo despedaçá-lo, mas a Azul quer ouvir a sua defesa e Steven fala que não lembra direito o que aconteceu, mas provavelmente usou o ponto de ruptura. A Azul fica furiosa e entristecida e fala que ela usou uma espada para fazer isso. Ao ouvir que Rose não tinha lembranças do que aconteceu, sua advogada pede a lideira da Diamante Azul para fazer uma demonstração. Ela acha estranho que testemunhas falam que Diamante Rosa deu alguns passos para fora da sua lideira e foi atacada por Rose, mas ninguém se questionou como, já que uma líder da rebelião atacou sem sequer as Safiras prever, sua corte defender ou até mesmo sem a própria pérola dela estar por perto. Então, a única pessoa que teria essa chance de despedaçá-la seria alguém próximo a ela, até mesmo podendo ser uma das diamantes. Amarelo fica furiosa ao ver isso, bufando a advogada e a acusadora, e Azul começa a brigar com ela, já que ela queria ouvir a defesa. Steven aproveita que as duas estão discutindo e entra na lideira com Lars e usa ela para escapar de lá, mas caindo nas profundezas de Homeworld. Os dois conseguem sobreviver à queda graças à bolha de Steven, só que aparecem robôs com scanners e começam a atacá-los. Eles fogem e Lars fica morrendo de medo e frustrado por ser tão covarde, mas uma Diana aparece e ajuda eles a se esconder dos robôs. É uma Diana errada chamada Rutilio, que leva eles até um enorme jardim de infância, onde está as suas amigas, todas Dianas errantes, que não seguem os padrões para ser aceitas em Homeworld, chamadas descoloridas. Paradis é uma Diana que tem o poder de prever o passado, e Rodonita e Florita são fusões, algo que é inaceitável. Elas se escondem no subterrâneo, mas aqueles robôs são para destruir todas as Dianas errantes que se escondem por lá. Os robôs aparecem e eles se escondem. Steven, que fica com Lars, toca no seu peito e diz que está tudo bem, ele ter medo. E os robôs estão prestes a localizar Rutilio, só que Lars taca uma pedra neles chamando a sua atenção, e os robôs vão escaneá-lo, mas como ele não tem uma Gen, não é detectado por eles. Paradisha é detectada, mas Steven usa seu escudo para salvá-la, conseguindo refletir o ataque e destruir 2 dos robôs, sobrando apenas um, que está indo detectar Rodonita, mas Lars entra no meio e salva ela, e com uma pedra consegue destruir o robô, que explode, só que o impacto joga Lars para longe, fazendo ele bater a cabeça e cair de uma altura muito alta. Steven vai correndo ver como ele tá, e quando vê, Lars está morto. Steven se entristece com a morte de seu amigo e começa a chorar, e quando uma lágrima cai em cima dele, o corpo de Lars começa a ficar rosa e ele volta à vida. Eles acham estranho porque é a primeira vez que Steven traz alguém de volta à vida, e quando toca no cabelo de Lars, ele começa a brilhar. Steven acha que pode ser a mesma coisa com a juba do leão e pede para Lars testar para ver se ele consegue entrar dentro de seu cabelo, e ele consegue, se depara com a dimensão rosa, e lá encontra uma ilha sem nada, e bem ao lado a ilha com os objetos da Rose. Steven vai até a ilha da sua mãe, e quando sai de lá, volta pra terra pela juba do leão, e Steven entende que o leão é daquele jeito porque ele morreu. Ele pega comida e vai levar pro Lars, e quando volta, Lars fala que não está mais com fome e seu corpo sofreu sérias mudanças. Steven fala pra ele que há um portal de volta pra terra conectado pela juba do leão e pode levar todos pra terra. As descoloridas acham que a terra é um planeta destruído pelas diamantes, mas Steven fala que tem gens e muita vida lá, e é um lugar onde todas elas podem ser elas mesmas sem serem perseguidas. Todas amam essa ideia, mas Lars pergunta como ele vai entrar na própria cabeça, que é algo impossível. Ele pede para as descoloridas irem embora, e ele fica já que não pode ser visto pelos robôs e encontrará outro meio de voltar. Bom, já que insiste...
Só que as descoloridas falam que não vão abandoná-lo e conhece aquele planeta e pode ajudá-lo. Lars agradece, mas manda Steven voltar, porque é perigoso ele estar lá, já que ele é o principal alvo. Eles se abraçam e Steven volta pra Terra mais uma vez, e se encontra com seu pai, a Connie e com a Jens, e todos ficam alegres com seu retorno. Só que Connie fica pra baixo e pergunta como ele pôde apenas desistir, jogando fora todo o esforço que eles fizeram no treinamento e a promessa de um proteger o outro. Steven fala que fez isso pra proteger ela e os outros, mas Connie ainda fica muito magoada e vai embora com o leão. Steven conta pra Sage e pros pais de lá sobre o que aconteceu lá, e Nanefua está fazendo críticas ao prefeito Dewey sobre a abdução das pessoas e quer se candidatar como nova prefeita da cidade. Steven, ao ver que o prefeito não tem nada a ver com essa história, quer ajudá-lo, escrevendo os discursos dele. Na hora do debate, Nanefua consegue impressionar todos da cidade, e Dewey, ao ver que não tem chance, desiste da candidatura e declara Nanefua a nova prefeita da cidade. Steven fica muito desapontado porque acreditou que eles poderiam ganhar, mas ele apenas desistiu sem nem ao menos tentar. E ao falar isso, entende como Connie se sentiu quando ele se entregou. E quando volta pra casa, tenta ligar pra ela, mas ela não responde. Seu pai fica preocupado, pois ele anda meio deprimido. Então tem a ideia dele e a Jens viajarem. Só que a viagem inteira, Steven fica olhando o celular esperando uma mensagem de Connie. E a Jens tenta conversar com ele, achando que ele está perturbado com o que aconteceu em Homeworld. Pérola até tenta contar algo pra ele, mas não consegue falar e tapa sua boca. Steven fala que não está frustrado com Homeworld, e sim porque Connie não responde ele. E ele acha que ela o odeia e tem medo deles também o odiarem por sua decisão. Seu pai fala que todos ficaram em choque por ele ir pro espaço, mas talvez Connie só precise de um tempo pra pensar sobre isso. Não significa que ela odeia ele e nunca vai ser odiado por sua família. Peridot Lap sabe que Steven foi até Homeworld e liga pra ele pra saber como ele está. Steven fala que quando chegou lá, foi levado a um tribunal sendo julgado pelas Diamantes. Lapis, ao ouvir isso, fica assustada e fala pra Peridot pra elas irem embora da Terra, pois se as Diamantes descobrir que ele voltou, podem atacar o planeta. Ela fala pra Steven ir junto, só que ele recusa e diz que se é o desejo delas, ele não vai impedir. Peridot também não quer ir embora e fala que a Terra é um planeta que vale a pena lutar e se ficarem juntos poderão vencer. Lapis vira as costas e fala: eu não vou acabar no meio de outra guerra. E com toda a água do solo, levanta todo o celeiro e sai do planeta. Peridot, sem lugar pra ficar, volta a morar no banheiro do Steven e fica muito deprimida. A Ametista e Steven tentam animá-la viajando até o jardim de infância e lá eles encontram uma flor e se surpreende por ela nascer em um lugar como aquele. Então eles decidem fazer uma plantação lá, só que com o tempo todas as flores que eles plantaram morrem, sobrando apenas a primeira que eles viram. Peridot fica revoltada e esmaga a flor, que na verdade era apenas uma grudada na cabeça de uma Jean corrompida. Steven e a Ametista se fundem e a derrotam, mas Peridot agradece por eles fazer aquilo pra ela se animar. Steven vai ao Big Rosquinha comprar algo para a galera descolada, já que eles estão montando uma banda. Sage fica muito interessada pra ver, mas está sem tempo, já que sem o Lars todo o trabalho ficou pra ela, abrindo e fechando a loja sem descanso ou folga. Steven, ao ver que ela quer participar, decide fazer um ensaio na casa dela, onde encontram alguns filmes de terror e se espelhando na trilha sonora do filme, Sage e eles conseguem fazer uma música sobre o desespero de trabalhar sem parar, a grande vida de um CLT. A galera amou a música dela e a chamou de Sage Killer e pede pra ela se juntar à banda. Só que ela não tem tempo de ir aos shows e aos ensaios por causa do trabalho. Mas no dia seguinte, ela se demite e fala que aquele trabalho sem o Lars é um saco e vai com eles pro show. Steven coloca cartazes à procura do leão, que não voltou depois que levou a Connie, e sem ele não pode voltar pra ver como o Lars está. Kevin aparece convidando Steven pra festa dele, já que ele quer que a Estivone esteja lá. Convidou até a Connie, e Steven, ao saber que a Connie vai, aceita ir pra falar com ela. Ao chegar na festa, Steven se depara com o leão e com a Connie, mas tem vergonha de falar com ela depois de tudo que aconteceu. Kevin acha que os dois terminaram e fala pra ele não parecer que tá desesperado e ficar na dele, pra mostrar que tá seguindo a vida. Ele vai dar só um oi pra ela sem dar muita atenção. Só que Connie pergunta por que ele está evitando ela, já que ela quer conversar, mas parece que ele está mais afim de conversar com Kevin. Steven então se desculpa por tudo que aconteceu, pois abandonou a Connie e não sabe o que faria se ela tivesse ido no lugar dele. E Connie fala que pensou em responder as mensagens, mas se fosse pra falar algo, teria que ser pessoalmente. Até foi visitá-lo, mas bem na hora ele foi viajar com a Jens e os dois finalmente se entendem. Steven e Connie vão ver como Lars está em Homeworld, e quando chegam, vê que ele não está mais na caverna. Ele e as descoloridas roubaram a nave favorita da Esmeralda, uma das principais capitãs do exército de Homeworld, fugindo pelo espaço em direção à Terra. Steven dá pro Lars presente de seus pais e conta como está a vida na Terra, e que Sage agora faz parte de uma banda com a galera descolada. Lars, ao saber disso, pensa que ela ficou feliz enquanto ele podia morrer a qualquer momento, e nem sequer ela ficou triste. Só que Steven e Connie fala que ela todo dia fica preocupado com ele, mas não pode ficar triste pra sempre,
tem que seguir a vida, mas os dois ainda são melhores amigos. E os dois se fundem, formando a Estivone. A nave de guerra de Esmeralda alcança eles, só que lá se recompõe e ainda pede para Descolorida desligarem os escudos. Elas confiam em seu capitão, e o ataque causa apenas pequenos danos na nave, mas deixando eles vivos, pois Esmeralda nunca destruiria sua nave favorita. Las pede para Estivone usar uma cápsula e se aproximar da nave de Esmeralda e destruir as armas de sua nave. O que dá certo, ela ainda consegue destruir a nave, só que com o impacto da explosão, perde o controle e cai na lua que eles estavam sobrevoando. Ela sobrevive ao impacto com a sua bolha e não tem mais nenhum jeito de se comunicar com a nave do Lars, então tem que sobreviver como puder naquele lugar, ficando há dias lá. E ela do nada é atacada por um monstro estranho e começa a correr até uma torre, e como o monstro não consegue entrar lá, decide passar a noite por ali mesmo. Quando cai no sono, ela sonha com a mãe de Connie, que está conversando no telefone sobre a colonização de um planeta. Estivone tenta chamar a sua atenção, mas ela com os olhos amarelos afasta ela. Ainda tentando chamar a sua atenção, pergunta o que ela tá fazendo, e ela diz que está comandando seus exércitos pro planeta, fazendo uma sequência na tela. Estivone quer mexer, mas ela é proibida, e Estivone pergunta por que não tem nada, enquanto ela tem exércitos e planetas, e fala que não é justo, já que é tão importante quanto ela, e sai da frente dela frustrada, dando um soco no espelho e vê o reflexo da diamante rosa e acorda. Estivone, ao olhar pelo local, percebe que está na base lunar de um planeta que foi colonizado por Homeworld, e aquele sonho foi uma visão do passado pelos olhos da diamante rosa. E usando o computador da base lunar, fazendo a sequência que viu no sonho, consegue se comunicar com Lars, que resgata eles. Mas Estivone ainda fica perturbada com seu sonho. Steven leva Garnet até a nave do Lars e as Descoloridas, que fica impressionada com elas, e irá recebê-las com orgulho na Terra e nas Crystal Gems criadas por Rose Quartz. Elas ficam assustadas, pois pelas histórias de Homeworld, Rose Quartz é uma criminosa que estilhaça Gems. Garnet então vai contar pra elas tudo o que aconteceu. As diamantes estavam expandindo seu império, até que um dia, Rosa recebeu a sua primeira colônia, o planeta Terra, fazendo vários soldados na invasão do planeta. Mas uma soldada em específico, chamada Rose Quartz, viu a beleza daquele planeta e contou para as outras Gems. Diamante Rosa a chamou e falou para ela parar com essas conversas e voltar às suas missões. Só que Rose não conseguia ficar parada ao ver aquele planeta morrer. Então começou uma rebelião para salvar o planeta, com várias Gems que queriam liberdade para ser elas mesmas e sair da escravidão das diamantes. Rosa, ao ver isso, pediu ajuda às diamantes amarelo e azul, e com isso começou a Guerra Gem. A guerra durou anos, mas para pôr um fim nela, Rose Quartz estilhaçou a diamante rosa. Mas isso deixou as outras diamantes enfurecidas, fazendo um ataque à Terra que corrompeu todas as Gems que moravam lá. Mas Rose conseguiu salvar Garnet e Pérola. Só que Homeworld não ganhou a guerra, e o espírito de liberdade que Rose plantou floresce na Terra, o que deixa todas impressionadas ao ouvir essa história. Steven fala pra Garnet do sonho de Estivone, e lembra que quando a diamante azul veio à Terra, teve sonhos através dos olhos dela, e pergunta se a diamante rosa ainda poderia estar viva. Mas Garnet o acalma e fala que Rose garantiu que ela se foi. A banda do Descolado, chamada Sage Killer e os Suspeitos, estão criando várias músicas, e Greg decide trabalhar como agente deles, arranjando um show em Pirate City graças a uma amiga dele, e esse show é um grande sucesso, fazendo a banda estourar. Steven escreve uma carta pra lá sobre as novidades da cidade, coisas bobas, como um sistema de segurança que Nennefoy montou, um telescópio que o Greg comprou pro farol, e o Dewey, que trabalha agora no Big Rosquinha. Ronaldo aparece no meio da noite na casa do Steven e fala pra ele que encontrou algo estranho na lua, e quando vê é o celeiro. Ele vai com o leão até a base lunar, e quando chega no celeiro não encontra nada, mas ao voltar pra base, vê uma luz acesa e encontra Lápis. Steven pergunta o que ele está fazendo lá, e Lápis conta que quando saiu da galáxia se sentiu solitária e quis voltar, porque odiou ficar sozinha, então voltou pra lua e está usando um orbe de observação pra poder espiar tudo na Terra. Ela não faz isso por mal, mas porque sente saudades e não sabe como encarar Peridot depois de fugir daquele jeito. Steven fala que está tudo bem se ela quiser voltar, pois eles vão encarar as coisas juntos. E Lápis fala que é melhor ficar em perigo juntos do que estar segura sozinha. Steven está muito cansado e cai no sono e mais uma vez sonha com as diamantes, com a Rosa sendo questionada por que ainda não parou a rebelião. E quando as diamantes vão embora, uma sombra aparece pelas costas da diamante rosa e saca a espada de Rose. Steven reconhece que é a Pérola e acorda assustado. Lápis pergunta o que aconteceu e ele fala que sonhou com as diamantes, mas ficou tão em choque pelo que viu que não consegue mais dizer nada. Lápis encara o silêncio dele como um sinal que as diamantes estão vindo pra Terra e com medo decide ir embora. Steven pergunta se ela ainda quer ficar sozinha e ela fala que só não quer mais sofrer e vai embora da base. Steven então pede pro leão levá-lo até a Pérola. Ele se lembra que ouviu a Rubiolho falar que a Rose estilhaçou a diamante rosa, mas lembra do que a sua advogada disse, como ela iria se aproximar sem mesmo a Pérola da diamante vir. Pérola chega em casa com o celular novo que ganhou da Ametista, só que quando os dois ficaram sozinhos, Steven pergunta se ela estilhaçou a diamante rosa. Pérola tampa sua boca com as mãos, e quando a Ametista volta, ela foge do assunto guardando o celular na sua Gen e vai pro seu quarto. Mais tarde, Steven vai comprar algo pra comer, só que recebe uma mensagem da Pérola dizendo
dizendo que quer falar, mas não pode. Steven vai correndo falar com ela, só que ela diz que não enviou aquilo e aparece mais uma mensagem com uma flor rosa. Ela sabe o que significa e pede pra ele entrar na sua gen e pegar o seu celular, enquanto ela fica com o dele e quando ele achar, mandar uma mensagem pra trazer ele de volta. Ele encontra lá dentro a pérola que organiza as coisas, e lá eles procuram o celular, só que não encontram. Ela pensa que pode estar nas suas memórias mais profundas e envia ele através da sua gen mais uma vez. Ele encontra a pérola se lamentando porque se Rose tiver um filho, ela vai desaparecer e não sabe o que fazer sem ela. Steven pergunta onde está o celular e ela fala que está onde ela perdeu tudo, colocando ele na sua gen mais uma vez. Steven é levado pro campo de batalha da Guerra Gen após o ataque das diamantes e encontra a pérola que mais uma vez coloca ele dentro da sua gen. Lá encontra Rose com a sua espada e os cacos da diamante rosa no chão, mas na verdade era a pérola transformada em Rose e mostra em sua mão a gen da diamante rosa, já que ela não a matou, e mais uma vez colocou ele na sua gen. Ele é levado a alguns momentos antes, encontrando Pérola e Rose conversando. Rose quer libertar o planeta da escravidão diamante, mas para isso a diamante rosa tem que desaparecer, e pede pra Pérola executar essa missão, já que ela não pode se estilhaçar. E Rose volta pela última vez em sua forma original, a diamante rosa, engolindo cacos rosas para forjar a sua morte e dá a Pérola uma última ordem. Ela nunca deve falar sobre isso, tampando a boca dela. Diamante rosa sai da sua lideira e Pérola entrega o celular para Steven, dizendo que essa era a única maneira dele descobrir a verdade. Steven manda mensagem pelo celular e é mandado de volta, revelando para todos que a sua mãe era Diamante Rosa. Garnet se desfunde e Safira fica muito revoltada, já que foi enganada todos esses anos e nunca desconfiou que a pessoa que ela mais confiou mentisse, e vai embora. Ruby fica triste pela Jen que ama e ir embora desse jeito, e Steven e Pérola vão atrás dela. Eles encontram ela na fonte de Rose, e ela fala que todos esses anos lutar em uma guerra e ser traída por ela foi a maior tortura que uma diamante já fez. Pérola então conta toda a verdade. Ela foi designada para servir a Diamante Rosa, que queria muito ver a sua nova colônia, e ao descobrir que as gens estavam nascendo, queria muito ver de perto, só que a Amarela e a Azul jamais iriam concordar com isso, e pede uma sugestão pra Pérola, que fala que ela podia se transformar em um quartzo e se enturmar com elas. Diamante Rosa amou essa ideia e decide fazer isso e vai até o jardim de infância conhecer a vida na Terra. Pérola pergunta se ela quer conhecer mais lugares para explorar pelo planeta e conhece como é a vida em torno daquele lugar. Só que ao ver isso, Diamante Rosa percebe que sua colonização irá destruir toda a vida na Terra e pediu para as duas diamantes parar a colonização e preservar a vida naquele lugar. Amarelo mandou ela continuar o que começou, e Azul, para realizar o desejo dela de preservar a vida, cria o zoológico de humanos. E ao ver que as outras diamantes nunca iriam parar a colonização, ela mesma decide se rebelar e fazer a Terra ser livre. E com a sua pérola começam a rebelião e a guerra Gen. Mas algo mudou no dia que eles atacaram a corte da Diamante Azul e se encontraram com Garnet. Ao verem que duas gens completamente diferentes se fundiram, imaginam coisas que nunca poderiam fazer em Homeworld e se arrepende de ter deixado aquela fusão pra trás nas mãos da Azul. Mas ao encontrar Garnet de novo, ela fica feliz porque Rose nunca fez a guerra por ela e sim pelas gens que poderiam ser libertadas. E Safira fica satisfeita ao ver essa história e decide voltar, mas quando voltam, Ruby não está mais lá. Ela deixou um bilhete dizendo que estava errada e iria dar uma volta, o que deixa Pérola e Safira muito tristes, pois se ela não voltar, nunca mais vão formar a Garnet. E Steven e a Amethysta vão procurar por ela e desabafam como se sentem com esse assunto da Rose ser a Diamante Rosa. E a Amethysta fala para essas coisas não abalarem Steven, já que não foi ele que causou esses problemas. Eles encontram a Ruby junto com o Greg. Eles conversam sobre tudo que aconteceu e Greg se apaixonou por Rose e ela pelo Senhor Universo, mas os dois nunca falaram suas verdadeiras identidades um pro outro e ele está bem com isso. Ruby fala que está melhor depois de ter desabafado com Greg e agora sabe que não precisa mais da Safira para seguir a sua vida e tem uma ideia de seguir os quadrinhos que ela leu e de viver a vida na solidão como uma cowboy sem depender da Safira. Mas no final do dia, Ruby conta pra Steven que sente saudades dela e que queria ficar junto com ela não porque é algo que Rose disse, mas porque ela quer isso. Então Steven dá uma ideia pra ela e eles voltam pro templo e Ruby e Safira ficam cara a cara. Ruby então se ajoelha e pede Safira em casamento pra fazer Garnet uma escolha deles e viver pra sempre juntas, e Safira aceita. As gens estão arrumando os preparativos para o casamento e no ensaio, Safira comenta que é uma pena que as suas antigas amigas não possam ir. Steven, ao ouvir isso, decide soltar a Bismuto da sua bolha dentro do templo. Só que quando solta Bismuto, ao ver tantas Crystal Gems no templo, pensa que todas as que discordavam de Rose eram punidas e solta uma de suas amigas, mas quando vê, ela está corrompida. Com dor no coração, Bismuto pufa ela e sabe que somente uma diamante poderia fazer isso. Só que Steven conta pra ela toda a verdade sobre quem é Rose Quartz e a corrupção das gens, o que faz a cabeça dela pirar.
Mas ela aceita, e Steven também conta sobre o casamento de Ruby e Safira e quer que ela seja dama de honra, fazendo uma surpresa. Só que Bismuth foge e vai pra fornalha, e fala que como poderia ser aceita pelas outras se ela atacou Steven. Mas Steven fala que quando as pessoas brigam, elas se perdoam, e se as outras verem eles juntos, saberão que está tudo bem. Bismuth o elogia, falando que ele fala como um grande líder, só que ele diz que fala como um amigo. Ao voltar pra casa, toda se surpreende ao ver Bismuth, e ficam muito felizes de ter a sua amiga de volta. E Bismuth, como presente de casamento, decide dar alianças para as duas. O dia do casamento chegou, e Steven fala para todos deixar de pensar nas coisas horríveis que aconteceu e naquele dia só pensar em amor. E começa a cerimônia com todos os seus amigos reunidos e com um casamento lindo, com Ruby e Safira se beijando, formando Garnet mais uma vez. Todos se divertem bastante na festa, e Garnet agradece Steven por tudo que ele fez por ela. Ele se emociona e começa a chorar, mais do que o normal, e quando vê, é a diamante azul e amarelo que invadiram a Terra, e começam a atacar o solo em busca de despertar o Cluster. Steven tenta encontrar uma maneira de se comunicar com o Cluster através do seu sonho, mas é tarde demais, a bolha que ele fez estoura, e o Cluster começa a ganhar forma. Só que assumindo o controle, formando apenas o seu braço, o Cluster ataca a nave da Diamante Amarelo e não se forma por completo. Porém, Diamante Azul aparece diante das Crystal Gems e Steven vai falar com ela, só que Diamante Azul não quer ouvir e o ataca. As Gems formam Alexandrite pra lutar, mas com a sua tristeza, Diamante Azul faz todos sentirem sua dor, o que deixa todas as Gems incapazes de lutar, menos a Connie porque é humana. Ela pega a espada e sobe no leão e ataca, mas a Diamante segura as espadas entre os dedos e a despedaça. Garnet se levanta e agarra o pé dela, e Diamante Azul a reconhece. Foi a Ruby e a Safira que se fundiram em sua corte há anos atrás, mas aquilo era só uma distração. Lápis Lazuli aparece no céu jogando o celeiro nela, e diz pros outros, já que vai ser punida como uma Crystal Gem, é melhor se tornar uma, se juntando à equipe. Diamante Azul se levanta, e ao ver uma Lápis Lazuli que pertence à sua corte ser uma Crystal Gem, usa seu poder mais uma vez de tristeza, deixando todos incapazes de lutar, mas não tem nenhum efeito em Lápis, e ela diz que o seu sofrimento foi pior que o dela. E com o oceano, acorrenta as mãos da Diamante, e todas as Crystal Gems atacam de uma vez, conseguindo deixar Diamante Azul de joelhos. O Cluster destrói a nave da Diamante Amarelo, e joga em cima da Diamante Azul e da sua nave. O Cluster já chegou ao limite do seu controle e decide voltar para sua bolha. E todos comemoram pela batalha vencida, mas Diamante Amarelo aparece e tira a Azul debaixo dos escombros. Fudeu de vez! Peridot, que está confiante, vai xingar a Amarelo, mas com um único ataque, pufa Peridot. E Steven tenta acalmar elas, mas Diamante Amarelo corre e ataca ele, que fica inconsciente, com Connie tentando acordar ele. O corpo de Steven não levanta, mas o seu espírito sim. Ele consegue ficar em um plano onde consegue ver a alma de todos que estão lutando, e ao tocá-los, consegue conversar pelos seus corações. Ele avisa Connie que por ali talvez ele consiga se comunicar com as diamantes, e Lápis também é pufada. E ao passar por suas amigas enquanto tenta chegar na diamante, motiva todas elas. Ele chega na Diamante Azul, que se assusta pois Rosa tinha esse poder, e faz a mesma coisa com a Amarelo. As duas veem Steven e o ataca, mas com uma imensa aura rosa, ele pede pra elas parar com a luta, pois não são inimigos, e sim uma família. Steven acorda com todos ao seu redor, e Amarelo e Azul reconhecem que ele é a Diamante Rosa. Steven conta para as diamantes sobre o que aconteceu com Rosa, e elas perguntam como sobreviveu ao ataque das diamantes, já que era pro ataque ter destruído todas as Gems na Terra. Mas Steven mostra para elas que as Gems não foram destruídas, e sim corrompidas, mostrando a centípoda para elas, e Steven pede ajuda para curar todas as Gems que estão naquele estado. Amarelo tenta curar tirando a corrupção, e Azul consegue fazer o corpo dela voltar ao normal, e Steven consegue fazer a consciência dela voltar curando ela. Mas quando param de transmitir o seu poder, ela volta a ficar totalmente corrompida. Amarelo fala que a única maneira de salvá-la seria com a ajuda da Diamante Branco, e Pérola fala que vai ser uma missão difícil, pois a Diamante Branco é a líder suprema de Homeworld, até mesmo as outras diamantes temem ela. Diamante Amarelo fala que mesmo se quisessem ir, as naves das diamantes foram quebradas, mas Steven tem uma ideia de onde possa estar a nave da sua mãe, e levando eles até o deserto onde ela guarda suas coisas, lá está ela. Todos se preparam para ir para Homeworld e encontrar a Diamante Branco, só que Bismuth decide ficar e ela fala que ainda não está preparada para conviver junto com as diamantes, e vai ficar na Terra para protegê-la e tomar conta das Gems de Lápis e Peridot. Eles partem com a nave, e ao chegarem em Homeworld, todos do planeta já sabem dos acontecidos antes mesmo deles chegarem, e celebram o retorno da Diamante Rosa. E a Pérola da Diamante Branco chama a Diamante Rosa para uma conversa particular. As outras diamantes querem ir também, mas não são autorizadas. Steven fica frente a frente com a Diamante Branco, mas ela não o deixa falar uma palavra, e diz que a sua brincadeira já durou tempo suficiente e já está na hora de voltar ao seu posto, levando Steven para o seu quarto. Ele vai conversar com as outras diamantes, e Amarelo fala que há anos não fala com a Branco e ela não permite ninguém falar diante dela. E Azul fala que antigamente, antes da Rosa ir embora, todas ficavam juntas. E todos querem que Rosa assuma seu destino, mas ainda é tratada como criança. Quando Steven fica sozinho em seu quarto, encontra as
pedritas, que fazem tudo o que ele pede. Pérola aparece e ele pergunta o que a Diamante Rosa fazia com as outras diamantes. E Pérola fala que a Rosa organizava bailes para comemorar as conquistas das outras diamantes e todas iam. Então ele decide fazer uma festa para reuni-las para conversar. Pérola vai fazer os preparativos e Steven se pergunta quem foi a Diamante Rosa. Sente algo familiar, já que ela era tratada como criança e muito nova para fazer as coisas, assim como ele era antes. As pedritas arrumam sua roupa pro baile e Pérola volta com as outras e eles vão organizar as coisas. Steven tem um sonho com uma pérola, a diamante amarelo e branco, mas acorda achando que foi só um pesadelo. Diamante azul fala que para realizar o baile, Garnet terá que se desfundir, e para ajudar Steven em sua missão, ela aceita. E no baile, a diamante amarelo, azul e todas as cortes aparecem, e a diamante branco manda sua pérola como representante, que diz que sua diamante não pôde comparecer pois tem outros afazeres. E no baile, Steven fica entediado por não conseguir falar com a branco, mas Connie o convida para dançar, e no meio da dança eles se fundem, algo que é inaceitável pelas diamantes. Azul manda eles se desfundirem, só que Rubi e Safira se fundem formando a Garnet e Pérola e a Ametista formam a Opal. Amarelo bufa elas e como castigo ela aprisiona Estivone em uma prisão. Ela se desfunde e Steven vê que a única alternativa é pedir ajuda para Bismuto, a única Jen que pode ajudá-los. Então ele usa seus poderes para assumir o controle de um Steven Melancia lá na Terra. E fazendo um barco com a ajuda das outras melancias, ele segue pelo mar, mas ele é atacado por um monstro que destrói o barco e parte do corpo dele, e deixando ele no meio do mar. Ele vai vagando no meio do nada e encontra o leão, que o leva até o seu pai e a Bismuto. Ele pede socorro e cai no chão, voltando para seu verdadeiro corpo em Homeworld. Azul entra na prisão e pergunta por que Rosa fez esse tumulto, e é perigoso ela até mesmo perder a sua pérola por isso, e vai perder todos à sua volta por sua escolha, e começa a ver todas as suas amigas desaparecendo, e vai trocando a sua forma de Steven, Rose e Diamante Rosa simultaneamente. Mas tudo isso foi um sonho. Quando ele acorda, Azul entra e pergunta o que Rosa fez fazendo algo tão errado, e Steven diz que a visão delas está errada, e Azul ataca ele, e Steven pergunta se o que ela faz deixaria Rosa feliz. E ao escutar essas palavras, Azul entende que a Rosa fugiu pois as outras diamantes a forçava demais, fazendo ela ser uma pessoa que ela não é. E até mesmo a Diamante Azul se sente desconfortável com isso e decide ajudá-lo. Tira eles da prisão e leva eles pro quarto da Rosa. Azul diz que para salvar as outras Crystal Gems tem que ir ao quarto da Amarelo. E quando chegam lá, Amarelo estava à sua espera e manda Azul devolver Rosa pra prisão, pois elas não podem se rebelar contra Branco. Azul se recusa e quando Amarelo vai capturar Steven, Azul ataca ela, começando uma luta entre as duas. Enquanto elas lutam, Steven pega a bolha onde estão as outras. A luta fica tão intensa que sai do quarto da Diamante Amarelo indo pro meio de Homeworld. A bolha que as gems estão estoura, mas elas ainda não voltaram ao normal. E Amarelo, usando seus poderes contra Azul, quase pufa ela. Steven a impede com o seu escudo e pergunta se ela se sente bem ao fazer isso, e se esse império que elas criaram fizeram bem pra Rosa, Azul, até mesmo pra Amarelo. Ela para de atacar e fala que as Crystal Gems receberam seu poder em cheio e vai demorar pra elas voltarem ao normal. Azul e Amarelo vão levar eles até a nave pra tirar Steven de Homeworld, mas a pérola da Diamante Branco aparece e usando a nave da sua diamante por cima da de Rosa, impede eles de sair. Só que as duas naves das outras diamantes que foram consertadas aparecem e começam a atacar a nave da Branco. É Bismuto, Lápis e Peridote. Azul e Amarelo falam pra Steven fugir enquanto elas distraem a Branco, mas Steven falou que não vai fugir igual a Rosa e pede pra eles conversarem. As diamantes vão arriscar e conectando suas naves com a de Branco, imobilizam seus movimentos e falam que Branco coloca muita pressão sobre elas e que não estão mais felizes desde que a Rosa se foi. Através dos olhos da nave, Branco usa uma luz que tira toda a cor das outras diamantes, deixando elas cinzas, o que faz todos lá em cima perder o equilíbrio, e Steven derruba as gems das suas amigas. Ele cai pra tentar salvá-las e chega até a Ametista e tenta chegar até a sua consciência, fundindo com ela, formando a Quartzo Fumê, e ela volta ao normal. Ao ver que é possível trazê-las de volta com uma fusão, ele se funde com a Pérola, fazendo o arco-íris Quartzo, e salva as pedras de Rubi e Safira. A Pérola também volta ao normal, e Steven se fundindo com Rubi e Safira faz a Pedra do Sol, que salva eles de serem pisoteados pelas naves. Garnet volta ao normal, e para derrotar a Diamante Branco, Steven, Garnet, Ametista e Pérola se fundem, formando Obsidiana, que vai escalando a nave tentando chegar no topo. Bismuto fez uma nova espada pra Connie, e todos eles vão rumo ao topo, só que Diamante Branco com a nave vai derrubando elas, derrubando Lápis, Bismuto e Peridote e a Connie, mas ela é salva da queda por Obsidiana, que usa sua arma, uma espada de fogo, para destruir os braços da nave. Quase chegando ao topo, Diamante Branco bate a cabeça da nave contra os edifícios, forçando Obsidiana a se desfundir, mas todos eles se seguram na nave, e entram
pelo olho, exceto a Connie, que ficou mais pra baixo. Lá encontram as 3 diamantes e a pérola da Branco, e todas elas ficam repetindo os movimentos que a Branco faz e o que fala. Steven pergunta o que ela fez, e Branco diz que tirou todas as imperfeições delas, e faz a mesma coisa com a Ametista, Garnet e Pérola, e fala que deixando elas brancas, elas ficam perfeitas, como ela, tirando todos os seus medos e defeitos. Connie chega até lá e Pérola ataca ela. Steven tenta ajudar, mas é imobilizado e Connie é capturada. Diamante Branco fala que tudo que Rosa faz é se unir aos seres fracos para se sentir bem consigo mesma. Steven nega e fala que mesmo que fosse verdade, é a sua mãe que faz isso, não ele. Diamante Branco fala que Rosa vive dentro dele. Afinal, ele aos poucos vai recuperando as memórias perdidas de Rosa. Pega Steven e remove a sua Jen. Steven fica muito fraco sem ela, e a Jen começa a se materializar, ficando na forma do Steven. Branco pergunta onde está a Diamante Rosa, e a Jen diz que a Rosa se foi, ela não existe mais, o que deixa Branco irritada e ataca, mas a Jen se defende com seu escudo e vai em direção ao Steven, que quer alcançá-la. Diamante Branco então usa todo o seu poder e ainda usando as outras que tem sob seu controle para atacá-la, mas a Jen neutraliza todo o ataque, criando uma onda de choque capaz de derrubar todas. Steven abraça a Jen e eles começam a sorrir, pois sentem algo confortante um com o outro e se fundem, e Steven tem a sua Jen de volta. Ele fala que aquela Jen é ele, foi por isso que estava tão feliz, porque ele é feliz consigo mesmo. Branco não quer acreditar e acha que tudo isso é apenas um jogo e que ele está agindo feito uma criança. Steven fala que ela não pode culpá-lo, pois ele é uma criança, o que deixa ela envergonhada ao ouvir essa resposta, e ao ver que não está mais a sua cultura e que fraquejou, perdeu o controle de todas, e fala que sempre quis criar um império perfeito da sua maneira para fazer todos se sentirem bem. Mas Steven fala que talvez para as coisas derem certos, até ela mesma deve deixar todos seguirem os seus caminhos. Eles conversam e decidem ir pra Terra com a nave Megazord e curar todas as gemas corrompidas, e chegam bem no meio do show da Sage Killer e os suspeitos. E ao mesmo tempo, Laz e a Descolorida chegam na Terra, bem na cara das diamantes, mas Steven acalma elas, falando que as diamantes vão ajudar. Laz se encontra com Sage após tanto tempo, e também se encontra com o Leão, um ser que é igual a ele. E Steven explica para as diamantes sobre as gemas corrompidas, então leva todas as bolhas para a fonte da Rose, e com o poder das 4 diamantes, todas as gemas corrompidas são curadas, e a missão das Crystal Gems finalmente é realizada, com a paz reinando no universo. As diamantes se despedem do Steve e voltam para Home Road, mas deixam a nave de Rosa na Terra. E na praia, Steve está compondo uma música e quer compartilhar com as gentes. E na letra diz: eu não preciso que você me respeite, eu me respeito. Não preciso que você me ame, porque eu me amo. Mas eu quero que saiba que pode me conhecer se mudar de ideia. E o desenho acaba. E essa foi a análise da temporada final de Steven Universo. E o que falar, foi um desenho incrível, com várias coisas surpreendentes e uma história fantástica, além de personagens sensacionais. A minha nota para essa obra é um 8. Únicos pontos negativos é que é muita coisa que fica em aberto, como a Guerra Gen, histórias sobre o passado da Rose e do Império Gen e das outras gens, por que não? Mas isso não tira o brilho dessa obra. E o meu veredito para a personagem favorita é a Garnet. Eu gosto muito da liderança dela e de como ela cuida das outras gens e o seu relacionamento como Ruby e Safira. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o like, isso ajuda demais na divulgação. Se discorda do meu ponto de vista ou acha que eu posso melhorar, comente aqui embaixo. Se gosta do meu conteúdo aqui no YouTube e quer ficar por dentro dos próximos vídeos, se inscrevam. Então é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau!